Boa tarde, pessoal. Começa mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia. Hoje nós vamos tratar de ironia poética. Hoje nós vamos tratar de um fenômeno raro no Brasil, acima dos seus interesses pessoais. Estamos diante do gesto gigantesco de Luiz Inácio Lula da Silva de se recusar a deixar a prisão nessas condições que querem que ele deixe. No dia 12, cerca de 3 dias atrás, há 3 dias, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sob o título Supremo prepara sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato. Na avaliação de ministros, a maioria a favor de teses contrárias à operação, como a suspeição do Moro e a prisão em segunda instância. Porém, o ex-presidente Lula, que tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas, tudo isso gira em torno do ex-presidente Lula. Um iluminista francês chamado Barão de Montesquieu, ele já disse, à época desse movimento que mudou o mundo, na França, que a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. O Brasil vive de retrocesso em retrocesso. Os jornais todos que trabalharam duramente para derrubar a ex-presidente Dilma Rousseff, que trabalharam furiosamente para levar o ex-presidente Lula para a cadeia, hoje eles estão todos de joelhos, desesperados com o desmonte da democracia brasileira, com o desmonte do Estado de Direito, com um presidente que está mutilando as instituições para impedir que crimes, suspeitas de crimes que ele e sua família cometeram, sejam investigados. Um presidente que está desmoralizando o Brasil diante do mundo, com o seu linguajar asqueroso, com a sua postura imoral, em total desacordo com a dignidade que o cargo requer, que o decoro que o cargo de presidente requer, e um ataque à imprensa nunca visto fora do período ditatorial no Brasil. O mais engraçado em tudo isso, pessoal, é que o ex-presidente Lula e o PT, eles foram acusados por essa imprensa que hoje é alvo de Bolsonaro. Eles foram acusados por muito tempo, Lula e Dilma, e o PT como um todo, de querer censurar a imprensa. Nunca aconteceu nada. A única coisa que alguns canalhas se apegam é um fato que aconteceu em 2003, no primeiro ano do governo Lula, quando um correspondente do jornal norte-americano The New York Times publicou uma matéria dizendo que Lula era alcoólatra e que ele tomava as suas decisões bêbado, e o ex-presidente ficou furioso porque ele estava começando um governo que mudaria a face do Brasil e ele se sentiu caluniado. Num gesto irrefletido, o Lula mandou caçar o visto desse jornalista e, em seguida, voltou atrás, percebendo que, no auge da sua indignação, ele ia tomar uma medida que ele não teria o direito de tomar, e realmente não aconteceu nada, ninguém foi deportado e o assunto foi encerrado, e nos 7 anos seguintes em que Lula governou o Brasil, nunca houve nenhuma medida contra a imprensa, nunca se tirou verba da grande imprensa, nunca se tomou qualquer tipo de atitude de agressão
a repórteres, o Lula e a Dilma tratavam todos com urbanidade, com respeito, eles inclusive, eram alvos de ataques virulentos, principalmente a Dilma Rousseff. Todos se lembram de entrevistas com a imprensa, uma entrevista em particular ao William Bonner, da Rede Globo, que desrespeitou a Dilma seguidamente, em pleno Palácio do Planalto, não deixava a ex-presidente falar e não aconteceu nada. Ela, em momento algum, se alterou, em momento algum, levantou a voz, em momento algum, se recusou a falar com a imprensa. Momento algum. Então, o PT não fez nenhum gesto. O único gesto que eles falaram que o PT fez contra a imprensa brasileira foi dizer que a imprensa brasileira tinha lado, e tinha lado mesmo. Tinha o lado do PSDB, se concentrava somente em atacar o PT, e sendo que a gente tinha aqui em São Paulo todo o descalabro que tinha, por exemplo, com o Aécio, com o José Serra e o Geraldo Alckmin roubando descaradamente no escândalo dos trens de metrô e trens da CPTM aqui em São Paulo, um escândalo muito maior, inclusive, que o do Mensalão, que envolvia mais de 12 bilhões de reais, e a imprensa nunca deu bola para isso e só queria saber de acusar o PT. Nunca teve nenhum tipo de ação dos governos do PT contra a imprensa. Mas o Jair Bolsonaro, em pouco tempo, já tomou várias medidas, está ignorando a lei e tirando dinheiro dos veículos com maior audiência. Por exemplo, o Bolsonaro ele está dando mais dinheiro para a Rede Record do que para a Globo, sendo que a Globo tem uma audiência infinitamente maior que a da Record. Agora, você vai me dizer, mas a Globo é golpista, a Globo fez isso, a Globo fez isso, fez aquilo. Agora, o seu dinheiro, ao ser dado para a publicidade oficial, ele tem que ser investido da melhor forma possível. Então, se você tem uma emissora que tem, sei lá, 100 milhões de espectadores, e a outra emissora tem 30 milhões, você vai distribuir as verbas de publicidade de acordo com o potencial dessas empresas. Não que você vai deixar a empresa com 30 milhões sem dinheiro, mas você não vai poder dar o mesmo dinheiro para aquela que tem menos audiência do que você dá para aquela que tem mais audiência. E são campanha de vacinação, várias publicidades oficiais, onde o Estado tem que usar a imprensa, a grande imprensa, sites, canais de televisão, rádio, jornais. Cada tipo de necessidade de publicidade oficial exige um veículo. Existe publicidade oficial, por exemplo, que é anunciada em blogs como o Blog da Cidadania, por exemplo. Por quê? O público de blogs políticos, de sites políticos, como é o Blog da Cidadania, é um público altamente qualificado, é um público de classe média alta. Classe média e classe média alta, quem se interessa por política no Brasil ainda são os que têm mais. Evidentemente que a gente já vê até nas comunidades pobres, em classes sociais com menor poder aquisitivo, as que têm menor poder aquisitivo, muita gente que já está se interessando. Essa semana eu estava num hospital e fui visitar uma pessoa, e no elevador a servente do hospital, a pessoa que leva essas bandejas com comida para os quartos, falou assim para mim: nossa, você parece muito com o Eduardo Guimarães. Aí eu dei risada, eu falei: deve ser porque eu sou o Eduardo Guimarães. Eu não perco o seu canal, não sei o quê. E eu acho isso acontece está acontecendo muito com garçom, com taxista, com caixa de supermercado, e eu acho isso excepcional, porque significa que os setores da sociedade que só queriam saber de novela e futebol, eles estão prestando atenção no que está acontecendo no país. E isso é uma revolução. Porém, ainda as classes sociais que têm
maior poder aquisitivo, prestam muito mais atenção na política, por isso que, inclusive, eu digo que o rico é rico, porque ele sabe quem são os políticos que defendem os ricos, e eles votam e fazem votar, muitas vezes obrigam os mais pobres a votarem em político que protege rico contra o interesse dos pobres. Enfim, o que está acontecendo aqui, hoje no Brasil, eu quero voltar ao tema central aqui da transmissão que eu estou fazendo, que é realmente dizer que o ex-presidente Lula, ele está tendo, na verdade, o ex-presidente Lula, muitos pensam que ele é prisioneiro do Estado, mas o que essas últimas notícias mostram é que, na verdade, o Estado é que é prisioneiro do ex-presidente Lula. Isso é que é a ironia suprema. Por quê? Nessa matéria da Folha que eu comecei a falar que em outubro vai haver um grande movimento da Lava Jato contra o movimento do Supremo para fazer julgamentos decisivos para Moro e para Lava Jato e também para Lula, o que acontece é que essa matéria disse claramente que o Supremo ele está ficando desmoralizado internacionalmente. Isso está sendo dito pela Folha de São Paulo e por vários outros grandes órgãos de imprensa, estão reconhecendo aquilo que a gente sempre disse aqui, pessoal, que a mídia estava se desmoralizando porque o julgamento do Lula foi uma aberração. E a Vaza Jato, as matérias do Intercept, inclusive encampadas pela grande mídia, elas estão comprovando isso, que o Lula não teve julgamento, tinha um sujeito que deveria ser o magistrado, o juiz que deveria julgar com imparcialidade, que, na verdade, ele não era magistrado, ele não agia como magistrado, ele agia como parte no processo. As partes no processo criminal, quem são? A promotoria e a defesa. E o juiz, no meio, decide quem tem razão. A condenação do Lula se deu em um processo onde não havia juiz, porque o juiz e o promotor atuavam juntos contra a defesa, que evidentemente não tinha força para enfrentar o outro lado, porque o outro lado tinha consigo apenas aquele que toma a decisão de quem está certo e de quem está errado. Então, o julgamento do Lula foi uma farsa, não houve prova alguma, como a gente se cansa de dizer, e isso, o Bolsonaro, com a língua incontrolável dele, ele acabou chamando a atenção do mundo para o que estava acontecendo no Brasil. E a comunidade internacional, que já estava notando que aqui no Brasil tinha algo muito errado acontecendo, a comunidade internacional, juristas, recentemente, essa matéria da Folha de São Paulo cita que quase 2 dezenas de ex-ministros da Justiça de países desenvolvidos, os maiores juristas do mundo, escreveram um manifesto protestando contra o julgamento do Lula, dizendo que foi uma farsa. Então, é uma denunciação internacional, existe um consenso no mundo inteiro que o Lula foi encarcerado sem que houvesse provas suficientes para isso, e não teve um julgamento justo e está repercutindo demais. Inclusive, as ameaças que o Bolsonaro tem feito ao Glenn Greenwald, que é um personagem internacional, isso chamou a atenção do mundo e, nessa matéria da Folha, diz que o STF está muito preocupado com a imagem do país no exterior, com a imagem, inclusive, do judiciário brasileiro no exterior. Então, o judiciário, ele quer resolver isso sem passar recibo de que o Lula foi condenado por uma farsa judicial. Por quê? Porque o STF, ele, de certa forma, ele colaborou com essa farsa, porque durante muito tempo ele negou tudo que o Lula pediu e fez tudo que a Lava Jato queria. E a Lava Jato e o Sérgio Moro e os procuradores estão agora desmoralizados e a cúpula do judiciário se tornou cúmplice dessa enorme armação que foi feita para tirar o Lula da eleição de 2018, permitindo assim que o Bolsonaro vencesse. O que acontece? O governador Flávio Dino
o governador do Maranhão, inclusive meu amigo, eu tenho a honra de dizer que eu sou amigo do governador Flávio Dino, ele escreveu o seguinte: o direito à liberdade de Lula desde o mês de abril deriva da detração prevista no artigo 387 do Código de Processo Penal. O Ministério Público reconheceu esse direito, há pouco tempo o Ministério Público reconheceu que o Lula já tem direito, desde abril, de pedir a prisão em regime semiaberto. Em setembro, completa 1/6 da pena. Na pior das hipóteses, em 2 ou 3 semanas, ele deve estar no semiaberto. Não é favor, é direito. Na verdade, o Lula não só tem esse direito, como nós estamos chegando num ponto que ele pode ser libertado, mesmo porque até agora ele não pediu direito ao regime semiaberto, o ex-presidente Lula. E o que acontece, pessoal, é o seguinte, é que a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, inclusive o Supremo Tribunal de Justiça, a magistratura brasileira, o judiciário brasileiro, ele precisa resolver essa questão do Lula e, evidentemente, para eles, a melhor forma de resolver essa questão de tirar o Lula da prisão sem reconhecer que o judiciário errou, seria o Lula pedindo para ir para o regime semiaberto. Porém, o que acontece? O Lula, ele já disse muitas vezes, ele já vem dizendo, vamos lá, nós temos uma matéria de 11 de agosto. Lula diz a advogados que não quer ir para o regime semiaberto. O ex-presidente afirma que seu objetivo é sair da cadeia, absolvido com anulação do processo. Então, o Lula, desde que começou a pressão do judiciário para que ele pedisse para sair da cadeia, para progredir de pena, o que ia acontecer? O regime semiaberto, como todos nós sabemos, o preso ele dorme na cadeia, mas ele sai de dia para trabalhar, né? E depois ele vai para a liberdade condicional, em que ele não precisa nem mais dormir na cadeia, mas ele vai prestando sempre contas para o judiciário, ele periodicamente se reúne com um agente do judiciário para verificar se ele está se portando direito e tal. No caso do Lula, evidentemente que não vai ter, não existe no regime semiaberto vagas suficientes e teria que se montar uma estrutura para o Lula, porque ele é ex-presidente, porque também existe a questão de que ele não foi condenado definitivamente, existe uma condenação provisória, ele está cumprindo pena provisoriamente, porque, segundo a Constituição Federal, ninguém pode ir para a cadeia enquanto houver recurso. Então, o Lula não devia nem estar preso. Ou seja, seria uma saída se o Lula aceitasse, pedisse o regime semiaberto. Para o judiciário seria muito bom, porque pararia essa grande denunciação que está ocorrendo no mundo inteiro, que a Folha noticiou nessa matéria do dia 12, 3 dias atrás. A Folha noticiou o movimento que tem no planeta inteiro, em todos os países mais desenvolvidos do mundo, todos os juristas mais importantes do mundo, ex-ministros da Justiça de países desenvolvidos, Alemanha, de França, Estados Unidos, Inglaterra, o mundo inteiro brada contra o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil está num franco processo de retrocesso democrático. Isso está sendo visto, inclusive nas organizações das Nações Unidas. Todos os países sabem que o Brasil está sendo governado por uma pessoa desequilibrada, uma pessoa autoritária, que elogia o regime criminoso de 1964, que matou, roubou, estuprou mulheres,
torturou crianças, é um regime criminoso, onde havia uma roubalheira descontrolada no regime militar, só que ninguém podia investigar, né? Então, alguns têm a cara de pau de dizer, como o próprio Bolsonaro, que o regime militar não roubava uma ova, roubava muito. A roubalheira no regime militar era... Eu vivi a ditadura, era descontrolada, mas toda denúncia era abafada, era proibido investigar o presidente, governador, prefeito, porque eles eram todos indicados pelos militares e protegidos pelos militares. O Maluf foi o maior exemplo disso, foi um dos maiores exemplos de roubalheira da ditadura militar. Todos sabem, o Maluf, que foi responsável pelo verbo malufar, ele foi indicado, porque a ditadura indicava os governadores dos estados, né? Não havia eleição nem para presidente, nem para governador, porque a ditadura sabia que se tivesse eleição, ela ia perder, porque ninguém queria a ditadura. Ao contrário do que diz o Bolsonaro, o povo odiava a ditadura militar. Então, eles não podiam fazer eleição nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito das capitais, porque se eles fizessem, perderiam a eleição. Então, o Maluf roubava descaradamente, usava o dinheiro do Estado como se fosse dele, né? E ainda assim não se podia investigar. Por quê? Porque a ditadura aparelhou todos os órgãos de controle. Então, com isso, o Lula, ele teria que ir para o regime semiaberto, ele deveria passar para o regime semiaberto, através de um pedido da sua defesa. O Lula proíbe a defesa, por quê? A tese do Lula, a gente pode até discordar, né? Basicamente, me preocupa que o Lula continue na prisão, porque ele tem 73 anos, está indo para 74 anos, não é? É um idoso, é uma vida dura na prisão, mesmo sendo ele ficando numa sala de Estado Maior, muito se discutiu sobre isso, é uma sala com televisão, com banheiro, porém ele está confinado numa sala como um animal, né? E isso tem um efeito psicológico que pode levar uma pessoa a uma doença grave, a uma doença emocional que acaba se transformando em doença física. Então, qualquer ato de violência que se cometa contra um idoso, mesmo que seja de violência psicológica, isso pode levar esse idoso facilmente à morte. O Lula é um homem extremamente forte, ele gosta muito de dizer que nordestino retirante como ele, nordestino pobre, se não morreu quando era criança, não morre fácil. Mas, apesar de o Lula se portar dessa forma heróica que ele se porta, altiva, de cabeça erguida, se recusando a se humilhar, o Lula já poderia estar solto há muito tempo, como está o Temer, por exemplo, se ele fizesse o que fez o Temer. O Temer abaixou a cabeça, se calou, se encolheu no cantinho dele, né? Como o Aécio Neves, né? Um covarde, sumiu, ninguém ouve mais falar de Aécio Neves, apesar dele ser deputado, nem discursa nas sessões do Congresso, conseguiu um mandato só para se livrar da justiça, né? Isso agem os canalhas, os bandidos, os sem-vergonhas, eles fazem o que faz José Serra, Alckmin, Aécio Neves, Michel Temer, esses pilantras, essas pessoas sem caráter, sem moral, o que elas fazem? Elas submergem, ficam caladinhas, e aí a justiça vai aliviando para eles, para não criar problema político. Se o Lula fizesse a mesma coisa, já estava tranquilo, ele chegava e falava, olha, eu já dei minha contribuição para o Brasil, fizeram uma armação, me pegaram, então vou fechar meu bico, vou ficar quietinho aqui na cadeia, daqui a pouco esquecem de mim, e eu saio e levo a minha vida normal. O Lula não faz isso. Eu me lembro que na eleição de 2010, quando a Dilma se elegeu, quando saiu o resultado da vitória, a primeira eleição da Dilma,
eu encontrei com um dos filhos do Lula na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ali ele estava ali no que a gente chama de Prainha Paulistana, que são uns bares que tem ali perto ali na Avenida Paulista, perto do Gazeta. Estava havendo uma comemoração na Avenida Paulista, e ele estava num grupo de pessoas. Ali comecei a conversar com ele, e ele disse: a minha mãe pede muito para o meu pai largar da política, porque já chega, ela tem muito medo, porque tem gente que tem muita raiva dele, mas o meu pai não aceita, ele não quer desistir. E o resultado está aí, né? Antes ele tivesse talvez escutado a dona Marisa, porque o Lula ele fez a parte dele. Eu acho que esse homem tinha direito de ter ido descansar e cuidar da vida dele. Ele melhorou muito a vida dos brasileiros, né? Mas ele tem um amor incondicional pelo Brasil e continuou lutando, inclusive ao lado da Dilma, e aí comprando encrenca, né? Comprando encrenca com aqueles que querem pisotear o povo brasileiro, tirar do pobre para dar para o rico, e o Lula continuou enfrentando essa gente e terminou preso em uma das maiores farsas judiciais da história da humanidade. A farsa judicial construída para encarcerar o ex-presidente Lula é uma aberração histórica que daqui a 100 anos vão estar estudando um processo onde todos os direitos de um cidadão foram ignorados e no qual o judiciário agiu como uma verdadeira ditadura e encenou um julgamento para encarcerar um homem pelas ideias dele, não por atos que ele tenha cometido. O judiciário sabe que isso agora está claro para o mundo inteiro sabe disso, e o mundo inteiro cobra, e o Brasil inteiro cobra a libertação do ex-presidente Lula, e ele se recusa. Ele se recusa porque ele quer sair inocentado. Ele está preocupado não com a liberdade dele, com os anos que lhe restam. Tiraram a esposa dele, tiraram o irmão dele, com pressão, né? Pressão psicológica, né? Aquela pressão dos processos. A dona Marisa tinha sido indiciada, o irmão dele, que faleceu, o Vavá, tinha sido indiciado. Então, essas pessoas não resistiram, já eram pessoas com problemas de saúde e acabaram falecendo. O neto dele, evidentemente, que faleceu por uma fatalidade, não foi por pressão psicológica, mas esse homem, tiraram os bens dele, tiraram os entes queridos dele, principalmente a esposa, a dona Marisa. É mais do que conhecido o estado emocional que ela estava por causa da Lava Jato, enquanto os procuradores da Lava Jato debochavam do sofrimento dessa família, essa família padecia. Então, essa aberração, essa farsa judicial, esses atos monstruosos poderiam cair no esquecimento, e o judiciário não se veria mais no centro das atenções do mundo, o judiciário brasileiro, se o Lula fosse para o semiaberto, mas como ele não aceita, aí ele fica, ele colocou o STF, principalmente o STF, como refém dele. Se vocês querem minimizar essa situação, vocês vão ter que me absolver, senão eu vou ficar aqui dentro. E ainda correndo o risco que alguma coisa aconteça com ele dentro da prisão e que aí se torne irreversível esse problema. Assim, eu vou dizer para vocês, eu não sei se eu concordo com o ex-presidente Lula. Eu acho muito digno o gesto dele, mas eu gostaria que o Lula estivesse do lado de fora, porque se ele, como não haveria espaço para ele no semiaberto, porque os semiabertos são dormitórios, são lugares que não é bem uma prisão, onde o preso vai dormir e sai de manhã. E precisa não teria uma estrutura para o Lula. Ele iria para prisão domiciliar, iria ficar em casa. E ele teria que voltar para casa à noite,
e durante o dia ele poderia arrumar um emprego, sair para trabalhar. Porém, o Lula enxerga isso como um reconhecimento de culpa, né? O Lula enxerga isso como se ele estivesse admitindo que cometeu algum crime. Então, ele não quer se adequar às regras de um presidiário, porque ele não aceita que ele é um presidiário, ele não aceita essa realidade. Então, o STF, diante das críticas internacionais, do vexame que o Brasil está passando no mundo inteiro, o STF pode até forçar o Lula a progredir de regime. Existe essa possibilidade. Porém, uma corrente que, segundo aquela matéria, aquela reportagem da Folha, majoritária hoje no STF, acha que o judiciário brasileiro precisa fazer a coisa certa para recuperar respeito. Então, o Gilmar Mendes, neste domingo, tem uma entrevista publicada pelo que ele deu ao portal UOL, que foi publicada na Folha, e ele explica claramente que o ex-presidente Lula ele precisa ter um julgamento justo e que o judiciário precisa anular a condenação do Lula e outros atos do Sérgio Moro, precisa anular para mostrar que o judiciário brasileiro é sério. E, inclusive, os repórteres perguntam para o Gilmar Mendes, mas o senhor não acha que o STF pode não fazer isso, porque uma pesquisa diz que a popularidade do Moro ainda é alta, porque você tem setores da sociedade brasileira que não entendem, isso é uma questão cultural, né, ou melhor, uma questão de falta de cultura, de falta de entendimento do que é a democracia, um setor da sociedade que não entende por que um juiz tem que ser isento, porque um juiz não pode agir como policial, como promotor público, como o Moro fez. Esse setor não entende que todos nós podemos ter que enfrentar, inclusive, uma acusação falsa, e então a gente pode ter que ir para um julgamento com um juiz que não é juiz. Ele, na verdade, ele está disfarçado de juiz, mas, na verdade, ele age como policial, ele age como promotor. Isso atenta contra a democracia, isso é um ataque à democracia, isso denota que naquele país não há democracia. Como é que você vai explicar isso a gente que só sabe xingar, que só sabe apelar, gente que não tem cérebro suficiente para dialogar? Não dá. Agora, o Gilmar Mendes, ele responde o seguinte, nessa entrevista que já está no blog da Cidadania, está em toda parte, essa entrevista do Gilmar Mendes, onde ele diz que se o Supremo deixar de fazer o que o direito, o bom direito e a justiça exige, por medo da opinião pública, então acabou o Supremo, acabou o judiciário brasileiro, como está acabando, né? Hoje, no mundo inteiro, o que se diz do Brasil é que o poder executivo está na mão de um psicopata, desonesto ainda por cima, envolvido com corrupção, que está tomando medidas para impedir que se investigue as denúncias de corrupção contra si, de que roubou o erário. O poder judiciário está nas mãos de magistrados que não são magistrados, eles julgam de acordo com as alianças políticas deles e com os interesses desses juízes, dessa classe de juízes brasileira, que quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama e não está preocupada com o que é certo. Julga os amigos de um jeito, os inimigos de outro, escolhe quem vai
responder à justiça e quem vai ser acobertado pela justiça, e a mesma coisa acontece com o Ministério Público. Então, o Brasil, internacionalmente, ele está sendo visto como um país bárbaro, um país sem instituições sérias, um país governado por picaretas, com um judiciário repleto de picaretas, com um Ministério Público repleto de picaretas, que na última coisa que eles pensam é no que é direito, justo e honesto. O Lula, com essa postura, ele talvez consiga obrigar o STF a fazer a coisa certa. Essa é a visão do Gilmar Mendes e de muitos que acham que o judiciário está ficando sem saída. Vai ter, de uma forma ou de outra, que reconhecer que todos os julgamentos em que o Sérgio Moro discutiu, que pelo menos a Vaza Jato mostrou, que discutiu com os procuradores e que tomou medidas para forjar provas, para, inclusive, agir em comum acordo com os promotores contra o réu, tudo isso seja anulado. E aí, dependendo de como o STF entender as atitudes do Moro, pode-se decidir que alguém como o Moro não tem legitimidade para condenar ninguém, e pegar e anular tudo que ele fez e fazer de novo. E aí, algumas pessoas vão dizer assim, ora, mas vai colocar o Cabral na rua, por exemplo, um exemplo diretamente, né? É uma suposição. Olha, o Cabral, se fizer... o Cabral não vai para a rua de maneira nenhuma. Se anulassem alguns processos dele, o Eduardo Cunha e tantos outros aí, se anulassem esses processos, ainda assim ele não sairia, e em qualquer julgamento que o Sérgio Cabral, ou que o Eduardo Cunha, e tantos outros aí, o Gedel, aquele das malas de 51 milhões ali, né, que encontraram 51 milhões em malas num apartamento daquele político baiano, Gedel Vieira Lima, todos esses bandidos que não têm dúvida a respeito dos crimes dele, o Aécio Neves, por exemplo, que tem... o Aécio Neves está solto, né? Mas o Aécio Neves que tem gravações dele pedindo propina, né? Então, esse tipo de político seria condenado, recondenado em qualquer julgamento, né? Agora, o ex-presidente Lula, se for fazer o julgamento direito, o julgamento do triplex direito, o do sítio de Atibaia, todos esses julgamentos de direito, ele não vai ser condenado nunca, porque não tem prova nenhuma. O Lula está na cadeia por um apartamento que dizem que ia ser dado para ele no futuro, não se sabe nem quando. Vocês entendem? É uma coisa maluca. Ele nunca usou, nunca foi dele o imóvel, ele nunca usou o imóvel, aliás, o imóvel nem pronto não estava, né? Ele não desfrutou de nada desse imóvel, e ele está preso sob a alegação de um delator, que não apresentou prova nenhuma, de que esse apartamento no futuro ia ser dado para o Lula como propina. Então, ele está preso por uma propina futura que ele ia receber, e esse delator que fez essa acusação, que levou o Lula à cadeia, ele nunca apresentou nenhuma prova disso, é só a palavra dele que valeu, e ainda por cima, antes dele fazer essa acusação ao Lula, o Léo Pinheiro, antes dele fazer essa acusação ao Lula, ele teve uma drástica redução da pena dele, uma redução de 80% na pena dele, para acusar o Lula, independentemente de acordo de delação, inclusive. É mais grave, porque o Léo Pinheiro não fez acordo de delação premiada, mas ele teve o prêmio, que foi a redução da sua pena sem acordo nenhum, no momento em que ele mudou a versão, porque ele disse que o Lula não tinha nada a ver, que nunca pagou propina nenhuma para o Lula,
E aí ele mudou a versão do dia para a noite, e no momento que ele mudou a versão, a pena dele foi reduzida, sem qualquer acordo, uma ilegalidade escancarada, uma coisa escancarada, uma farsa escancarada, né? Então, esse processo não tem como caminhar mais desse jeito. Os outros processos, que são o do sítio de Atibaia, que estão mais adiantados aí, porque tem vários processos contra ele. Esse processo do sítio de Atibaia, que já tem até uma condenação em primeira instância, e estava para ter uma condenação em segunda instância no TRF4, porque o juiz do TRF4 que está com esse processo, ele é comparsa do Sérgio Moro, ele é um dos 3 juízes do TRF4, o Gebran Neto, que é amigo pessoal, amigo íntimo do Sérgio Moro, e que, no ano passado, junto com outros 2 desembargadores do TRF4, tomaram todos a mesma decisão, inclusive fizeram acusações ao Lula que nunca tinham aparecido no processo e das quais ele nunca pôde se defender, né? Então, essa condenação tem que ser anulada também, porque à luz do entendimento, do novo entendimento do Supremo, que qualquer acusação, que é o mínimo no direito, né? O Supremo libertou o ex-presidente do Banco do Brasil, o Aldemir Bendini, e da Petrobras, porque ele não pôde se defender de acusações dos delatores que foram feitas e depois o processo terminou e foi sentenciado. E com Lula aconteceu isso no TRF4, no dia que deram a sentença em segunda instância que levou o Lula para a cadeia, esse Gebran e os outros 2, o Poulsen e o outro que eu não me lembro o nome, deram a mesma sentença rapidamente, julgamento rapidinho, falaram todos a mesma coisa e fizeram acusações contra o Lula que nunca tinham sido feitas e que ele inclusive, não pôde se defender das acusações que fizeram. É uma farsa, isso aí vai cair, isso aconteceu no triplex, e isso iria acontecer, no caso do sítio de Atibaia, eles iam condenar o Lula em segunda instância, e aí ele nem chegaria a sair da cadeia. Porém, a decisão do STF de anular aquela sentença do Moro contra o ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, ela já inviabilizou esse caso do sítio de Atibaia, porque o mesmo problema que aconteceu com o ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, de não ter podido se defender de acusações de delatores, aconteceu com o Lula no caso do sítio de Atibaia. Então, esses processos também estão parados. O que resta agora, o Lula só está dentro da cadeia até agora, pessoal, porque ele quer. Porque ele já podia ter saído e isso ia ser mel na chupeta para o STF, para o Sérgio Moro, para todos eles, porque ia parar a pressão internacional, porque o que leva a pressão internacional a ser tão forte é o caso do Lula, o processo, esse processo do triplex, ele já virou um exemplo no mundo inteiro de farsa judicial, e no mundo inteiro se comenta que o Brasil tem um judiciário em que escolhe quais crimes devem ser punidos e quais devem ser acobertados, e que se o alvo do judiciário for inimigo desse judiciário, ou for inimigo político de alguma coisa apoiada por esse judiciário, esse alvo não tem direito, os seus direitos como cidadão, seus direitos civis são abolidos, e contra essa pessoa é feito qualquer coisa à revelia da lei. Então, pessoal, eu acho que hoje a gente tem a comemorar mais do que tudo, porque o Lula, moralmente, ele já está livre. O Lula, inclusive, ele poderia estar do lado de fora da cadeia e ele está pressionando o judiciário. Vejam bem, por isso que eu fiz uma imagem desta live com o Lula gigante, com os ministros do Supremo pequenininhos lá embaixo, e ele dando uma banana para eles. Vocês querem que eu saia para aliviar a barra de vocês? Aqui para vocês, ó, vocês vão ter que me absolver se vocês quiserem que eu saia da cadeia. Se não, vocês vão continuar com o ônus
de ser vistos como, o judiciário vai ficar com o ônus de ser visto como um conglomerado de farsantes que usam a lei como se usassem um bem de sua propriedade e não como deve, como manda o bom direito. Meus amigos, eu mais uma vez peço a todos que compartilhem esta transmissão. Eu gostaria muito que certas pessoas soubessem disso, que o Lula só continua na cadeia porque ele quer, né? Principalmente para esses idiotas aí que dizem Lula está preso, babaca, babaca é você que diz isso. O Lula está preso porque ele quer estar preso, porque desde abril ele já poderia ter pedido o regime semiaberto. O Ministério Público Federal disse que o Lula tem sim direito de pedir o semiaberto, e o semiaberto significa para o Lula prisão domiciliar de noite e de dia, liberdade. O Lula pode trabalhar num sindicato, na CUT, em qualquer lugar e fazer político o dia inteiro. Ele pode pegar um cargo de assessor de imprensa de um sindicato aí e falar o tempo inteiro. Entendem? Então, eu entendo o Lula, eu acho que a medida dele, a decisão dele é muito digna, né? Eu acho que serve para mostrar a diferença. Vocês pensam que o mundo inteiro não percebe que o Lula e a Dilma nomeavam procuradores-gerais da República, que o Ministério Público quisesse, sem saber se ele ia proteger ou não o governo, que nomeava ministros do Supremo, juízes do STJ, nomeava delegado de Polícia Federal, quem a Polícia Federal quer, quem o Judiciário quer, sem querer saber quem é. Por quê? Porque o Lula é honesto, a Dilma é honesta, e eles não estavam preocupados em se proteger da corrupção. Quem é corrupto faz o que o Bolsonaro está fazendo. Ele aparelha o Ministério Público, ele aparelha a Polícia Federal, porque ele tem medo de colocar alguém independente que possa investigar os seus crimes, que todos já conhecem, todos já sabem do envolvimento do Bolsonaro com o crime organizado no Rio de Janeiro, né? Então, o mundo inteiro sabe tudo o que está acontecendo, e o Lula, no momento em que o STF cumprir essa tendência prevista por setores, por analistas políticos e setores da imprensa, como, por exemplo, a Veja, incrivelmente, Folha e tantos outros, já opinam que o Supremo deve mesmo anular outras sentenças do Sérgio Moro, e com isso Lava Jato, procuradores, Sérgio Moro, eles vão ter que responder ainda pelos seus crimes, e inclusive uma parte da bancada do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados tenta emplacar uma CPI da Lava Toga, que é para impedir que o STF faça o que tem que fazer contra o Sérgio Moro. Porém, o Gilmar Mendes, nessa entrevista de hoje, ele já disse que essa CPI seria inconstitucional porque ela afeta a independência entre os poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição, quer dizer, uma cláusula da Constituição que não pode ser mudada. Então, o Legislativo não pode atacar o Judiciário, e nem o Judiciário pode atacar o Legislativo, tomar medidas contra o Legislativo, como instituição, ou seja, investigar todos os ministros do Supremo. Isso viola o pacto constitucional de independência entre os poderes. Então, como eu venho dizendo aqui, eu insisto, pessoal, o Lula vai ser libertado, e eu acredito, sim, como cidadão brasileiro, que o ex-presidente Lula ainda vai governar o Brasil de novo. E com isso, eu quero terminar a transmissão ao vivo de hoje, agradecer a todos pela audiência,
e pedir, então, mais uma vez, o compartilhamento dessa transmissão ao vivo, com quantos vocês puderem. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, acompanhe, acione o sininho das notificações, naquela opção todas, que quando a gente tiver alguma coisa, você que tem interesse no blog da cidadania, você vai receber a notificação. E, por último, faço meu pedido de novo, dá um jeitinho aí, torne-se membro do canal, ajuda a gente a continuar nessa briga aqui. Eu quero desejar um grande domingo para todo mundo, tá? Eu agora vou tirar o meu merecido descanso junto com vocês e política só mais tarde. Por enquanto, agora eu vou almoçar. Grande abraço para todo mundo.